Continuando então, né, falando sobre o prenome é um nome próprio, né, que cada pessoa possui, que serve para diferenciá-la, né, de outros integrantes da sua mesma família. Então, o prenome ele pode ser simples ou composto. Então, se você verifica um caso de uma pessoa que tem o nome, né, o prenome já seguido do patronímico, essa pessoa tem aquilo que a gente chama de prenome simples. Então, João Silva dos Santos é um exemplo. Então você vê que o João é um prenome simples. Agora, se você tem João André Silva dos Santos, você já tem um prenome que é composto, né? Porque ela possui dois, né, elementos que identificam o prenome, né? E aí, por assim dizer, seria um prenome composto. E aí, após esse prenome composto, é que é seguido o patronímico, certo, gente? Então, lembrar que a designação, se o prenome será simples ou composto, normalmente perpassa uma decisão dos pais, certo? Agora, essa escolha é uma escolha livre, como a gente sabe. A única restrição que a gente percebe do ponto de vista legal é que, de acordo com o artigo 55, parágrafo único da Lei de Registros Públicos, não podem os pais designarem um prenome simples ou composto que exponham o filho ao ridículo, certo? Da mesma forma, é importante que os pais saibam que irmãos não podem ter o mesmo prenome, né? A menos que seja um prenome composto que tenha algum tipo de distinção. Então, é muito comum a gente ver aquelas situações, muitas vezes, de famílias que têm 3, 4 filhas que se chamam Marias, né? Como é o caso da família até da minha mãe mesmo. Você vai ter Maria Inês, Maria Cristina e Maria Helena. São 3 Marias, então o prenome, ele aí nesse caso é composto, e perceba que apesar do primeiro prenome, né, ser o mesmo, Maria, mas o segundo é um outro, né, prenome escolhido, portanto é uma forma de designar a distinção entre irmãos dentro de uma mesma família. Não podem os irmãos terem o mesmo prenome e o mesmo patronímico, justamente porque aí geraria uma confusão, né, que poderia repercutir ao longo da vida sobre a situação dessas pessoas no tocante a direitos e a deveres. Isso é uma coisa tão importante, viu, gente? Vocês observarem numa perspectiva prática. Imagine quantos casos a gente escuta, né, de noticiários que apontam muitas vezes irmãos que são presos, né, em lugar dos outros, de outro irmão que tenha praticado uma determinada conduta delituosa, né? Isso acontece muitas vezes por conta de algum equívoco que tenha sido verificado sobre o nome ou sobre o prenome. Então isso é muito sério, né? Preciso verificar, né, a partir do momento em que uma criança terá o seu assentamento no registro de nascimento, como esse prenome será, né, registrado, para que ela seja diferenciada das outras pessoas, ainda que as outras pessoas sejam da sua família, tá? Para evitar justamente esse tipo de problema adiante. Isso a gente fala de um exemplo no âmbito penal, no âmbito civil também poderia ocorrer, tá certo? Então vamos lá. E o segundo elemento composto do nome é o sobrenome, que a gente também chama de patronímico ou apelido familiar, né? E aí sobre ele a gente verifica, né, que o artigo 56 ele traz uma menção a esse respeito. E disse o seguinte, né, Gonçalves, quando coloca o conceito de patronímico, ele nos diz que é o sinal que identifica a procedência da pessoa, identificando a sua filiação ou estirpe, né? Então a gente verifica que o patronímico, né, ele vai dizer a sua origem familiar, né? Qual é a sua origem familiar? Então, se você apresenta o patronímico Silva, Santos, Oliveira, enfim, isso vai te dizer, né, para o direito, qual é a sua procedência familiar. E, como regra, existe a impossibilidade de alteração dos patronímicos, né? Isso está lá no artigo 55 também, no caput, certo? E aí, ó, diz assim: quando o declarante não indicar o nome completo, o oficial lançará diante do prenome escolhido o nome do pai e, na falta, o da mãe, se forem conhecidos, e não o impedir a condição de ilegitimidade, salvo reconhecimento no ato, tá? Então a gente precisa entender que esse artigo ele foi editado num contexto anterior à Constituição de 88, né, em que eventualmente se discutia a questão de filiação legítima ou ilegítima. Essa discussão é uma discussão que hoje é superada, né, porque ainda que sejam filhos fora do matrimônio, da união estável, são filhos que não têm nenhuma distinção, né, uns dos outros. Tá? Então, a importância da gente ler esse artigo não é observar esse detalhe da condição de legitimidade, é simplesmente verificar que o oficial lançará
o prenome escolhido pelo pai, né, do pai, e na falta da mãe, se forem conhecidos. Justamente porque no momento em que o pai e a mãe são conhecidos, o prenome, que é uma percepção que é ato de escolha dos pais, né, ele é lançado por escolha dos pais, mas o patronímico ele teria que ser retirado justamente a partir das informações do patronímico paterno e materno, certo, gente? E aí vê que essa indicação do patronímico se dá com o próprio nascimento, né? A gente percebe que no momento em que uma criança nasce, né, no momento em que esse registro é feito, essa declaração de nascido vivo, que é esse documento médico normalmente, né, é elaborado, o médico vai dizer que nasceu uma criança do sexo masculino ou feminino, filho de, e aí diz o nome da mãe, né, e lá vai dizer o nome completo da mãe, ali se extraindo inclusive a informação do patronímico, certo? O artigo 56, nesse sentido, ele traz para a gente uma outra questão, quando ele diz o seguinte, ó: o interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá pessoalmente ou por procurador bastante alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa, certo? Então veja, a gente sabe que a regra é a imutabilidade do nome, né? Notadamente do prenome. Mas se a pessoa se sente constrangida, né, humilhada, ou muitas vezes se diz vítima de vexame por conta da designação do seu prenome, ela pode, a partir da maioridade, né, a partir dos 18 anos, buscar a alteração desse prenome. Só que para isso é preciso que essa perspectiva seja motivada, tá? Tá lá no artigo 57, tá? Qualquer alteração somente pode ser feita por exceção e motivadamente após a audiência do Ministério Público em juízo, certo, gente? Então perceba que não é qualquer situação que vai autorizar a alteração do prenome, tá? É preciso que a pessoa, a partir da maioridade, justifique essa perspectiva, né, apresentando em juízo quais são as razões pelas quais ela quer alterar esse prenome, mas perceba que até o próprio artigo 56, ele diz que como regra se mantém os apelidos de família, que é justamente o patronímico ou o sobrenome, tá? E aí perceba que a gente tem uma presunção novamente, iuris tantum, da imutabilidade do nome. Só que aí, como o nome está dizendo, é uma presunção relativa. É possível haver alteração tanto do prenome quanto do patronímico em situações excepcionais. Do prenome, num contexto em que precisa ser motivado e justificado em juízo, e do patronímico, adiante a gente vai ver situações que essa mutação é possível, como por exemplo em casos de adoção, né, em que uma criança é incluída em família substituta, ou um adulto, já que a adoção pode ser feita em qualquer idade, né, o adotando ele pode ser pessoa de qualquer idade, e aí no momento em que você ingressa numa outra família, é preciso que você venha incorporar esse patronímico da família adotante, né? Isso acontece também com relação ao prenome, né, nas situações de pessoas que são transgêneros, né? Então os transgêneros eles buscam em juízo a mutabilidade do prenome. E a gente percebe, inclusive, que já há entendimento judicial, inclusive com percepção já consolidada, de que os transgêneros eles podem requerer a alteração do prenome, ainda que não tenha havido a cirurgia de alteração do sexo, certo, gente? Então, aqui são só alguns exemplos de que há uma presunção relativa de imutabilidade do nome, mas isso, obviamente, comporta exceções, desde que sejam motivadas e que se processem em juízo com o ouvido do Ministério Público, como diz a letra da Lei de Registros Públicos.